Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, para a nossa aula de hoje aqui, eu quero dar continuidade no nosso conteúdo que a gente deu aquela parada na última, né? E hoje a gente vai falar sobre código genético, síntese proteica e também sobre divisão celular. Então, para começar aqui, vamos definir, né? Para que a célula precisa de fazer tudo isso? Primeiro, porque a nossa célula, ela tem ele precisa aí produzir outras células para a gente poder crescer, para repor células perdidas. E para ela poder fazer isso, ela precisa que todas as células tenham o mesmo código genético. Então, todas as proteínas que vão ser produzidas precisam ter o mesmo código genético. Então, para a gente poder definir, né, o que é cada uma dessas coisas? Primeira coisa, o código genético, né? Como é que é formado o código genético? Até o livro de vocês trouxe um exemplo muito interessante, né? Ele colocou lá 3 letras, a letra L, o A e o M. E ele colocou 3 palavras totalmente diferentes que são formadas com essas 3 letras e cada palavra dessa com 4 letras, repetindo, né? A letra A, por exemplo. Então, ele colocou alma, lama, mala, isso sem falar naquelas que a gente poderia formar que não usasse 4 letras, que usasse, por exemplo, apenas 3 letras. Então, o nosso código genético é assim que funciona também. Tá? Então, ele é um código que a gente também utiliza com letras e que vão definir toda a nossa cadeia de DNA. Existem mais de 20 tipos, né, de aminoácidos na natureza. E com eles a gente consegue sintetizar todas as diferentes proteínas que temos nos seres humanos, tá? E o que seria? Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos entender a definição de códon. Códon é quando a gente pega dessas 4 letrinhas aí, né, que são as bases nitrogenadas, e aí a gente coloca ela de 3 em 3. E de acordo com essa sequência de 3 nucleotídeos contida no DNA e transcrita no RNA mensageira, que a gente define cada códon. Ele também indica um aminoácido na molécula de proteína e é uma espécie de senha, né, para a seleção de aminoácidos, tá? E o que seria os aminoácidos? São grupos de nucleotídeos diferentes que podem identificar um mesmo tipo de aminoácido. Ele é sempre composto por 3 nucleotídeos. Nós temos 64 tipos de aminoácidos possíveis, sendo que 61 deles vão traduzir os mais de 20 tipos de aminoácidos existentes. Os outros 3, né, que é o AA, o AG e o GA, eles vão indicar como se fosse um ponto final. É o fim da sequência deles na cadeia. Aí você me pergunta, Dani, mas eu tenho que decorar todos esses nomes aqui? Sim, alguns vestibulares pedem, né, a definição de cada um desses. Então, você pode decorar fazendo a tabelinha, ou você pode decorar fazendo musiquinhas, né? Então, isso daqui é necessário decorar o nome de cada um desses 64 aminoácidos possíveis de acordo com a sequência de cada códon, de cada trio, tá bom? E como é que a gente, então, vai dar um nome para cada um deles, né? Como os nucleotídeos, eles podem ser formados pela adenina, pela guanina, citosina e uracila, se for RNA, ou timina, se for DNA, a cada sequência de 3, a cada códon, vai determinar um aminoácido de proteína. Então, a gente tem 64 tipos diferentes, né? Então, por exemplo, se for GGU, é uma glicina. Se for AUG, isoleucina. GUU, valina. Você, por enquanto, pode ir usando aquela tabelinha para fazer essas definições, né, com os nomes de cada proteína aqui, de cada aminoácido, para você poder ir pegando o jeito e percebendo também que existem aminoácidos que aparecem mais vezes do que outros, tá? Principalmente nas questões de vestibular, tá bom? Bom, dito isso, vamos entender um pouquinho como que então é feito essa transcrição, essa cópia desse código, né? Então, o DNA ele vai comandar a fabricação de proteínas à distância de forma indireta.
por meio do RNA mensageiro. Então, ele produz um RNA mensageiro. Imagina que é como se o RNA mensageiro fosse uma copiadora. E aí, o RNA mensageiro, ele é inserido junto com a cadeia de DNA, né? Então, a gente sabe que a cadeia de DNA é uma cadeia dupla. Ele tá juntinho assim, ele se separa. Na hora que se separa, aqui no meio dessa cadeinhazinha aqui, ó, vai entrar um RNA mensageiro para fazer a cópia do código genético, tá? Então, existe o lugar que é chamado de exon, que é o segmento com nucleotídeos codificadores, e o intron, que é o segmento com nucleotídeos não codificadores. Então, aqui a gente tem o DNA, o gene, tá? Cadeiazinha todinha. Aí vem o RNA, e ele vai fazer a transcrição, o splicing aqui. Então, a função desse RNA mensageiro é a remoção desses introns em sequências não codificantes, né? E a manutenção dos exons, que são as sequências codificantes. Ele vai apenas fazer a cópia. São nomes um pouco difíceis, mas que dá para a gente entender que ele vai apenas fazer, ele é uma copiadora ali, vai tirar um xerox, tá? Esse nome a gente chama de splicing, é uma expressão em inglês. A remoção dos introns permite a formação de diferentes RNAs mensageiros. E como que é feita, então, a tradução? Depois que o RNA veio, copiou, aí vem o RNA mensageiro, ele sai do núcleo e transporta para o citoplasma o código que vai orientar a formação da proteína. Então, vem um ribossomo, né? Então, no citoplasma existem os RNA transportadores, vem o mensageiro, ele tá lá com aquele código, né? Ele tá com a informação, ele tá com a cópia. Aí vem o RNA transportador e transporta isso daí, né? Com esses três, cada RNA transportador vai transportar um códon desse aí, 3 nucleotídeos, que é chamado de anticódon. No anticódon, né, cada anticódon, ele vai selecionar um aminoácido no citoplasma. Então, se ele está com o códigozinho, com um triozinho aqui, ele vai selecionar no citoplasma, né? Quem faz isso é o ribossomo. Ele seleciona um anticódon, um outro triozinho, que é de acordo com aquela ligação do A só se liga com T e o C só se liga com G. E ele vai fazer o encaixe. Na hora que ele faz esse encaixe, códon e anticódon, forma uma nova proteína, entendeu? Então, ele transporta o aminoácido para o ribossomo. O RNA transportador identifica os códons do RNA mensageiro e deposita os aminoácidos equivalentes. Então, isso vai acontecer dentro do ribossomo, tá? Então, o ribossomo, só para vocês entenderem, é como se ele fosse o óculos, o leitor. Ele faz a leitura, porque isso vem num código, o RNA mensageiro traz um código. O ribossomo lê o código e encaixa o anticódon através do RNA transportador aí. Então, ele vai fazendo isso daí. Como que acontece, então, o passo a passo, né? Tem todo esse esqueminha aqui demonstrando. O RNA mensageiro, o transportador e aqui o RNA ribossômico são transportados para o citoplasma. O RNA ribossômico se liga às proteínas e forma os ribossomos. O transportador se liga aos aminoácidos que estão no citoplasma. Os ribossomos se acoplam, né, ao códon, ao G do RNA mensageiro. O RNA transportador, que transporta o aminoácido metionina com o anticódon UAG, que está demonstrado aqui nesse esquema, se liga a essa região. Outro RNA transportador se liga ao próximo códon. Então, ele vai trazendo, sempre de 3 em 3, ele sempre vai fazendo assim. Então, vem um, ligou 3, vem outro, ligou mais 3, sabe? Sempre em etapas. E aí, ocorre a liberação, então, do aminoácido metionina no primeiro RNA transportador, que se une por ligação peptídica ao aminoácido do segundo RNA transportador. O primeiro, então, é liberado. O ribossomo se desloca e um novo RNA transportador se liga ao próximo códon do RNA mensageiro. E assim por diante. Ele sempre vai fazendo. Leu o código lá dentro do núcleo, traz esse código que ele leu, o ribossomo identifica, faz a leitura desse código, vem um RNA transportador, pega o anticódon, liga, formou uma nova proteína, tá? Então, a cadeia de aminoácidos se alonga até a região do RNA mensageiro,
que possui os códons de parada, né? Lembra que tem 3 códons de parada? AUC, AUU e ACU, sinalizando o fim da síntese da proteína, tá? Então, é assim que acontece. Depois que aconteceu tudo isso, então a célula já está pronta para fazer a divisão celular. E para que serve, então, a divisão celular? Os seres vivos, eles se multiplicam, eles vão multiplicar suas células com finalidade de reproduzir, crescer e repor células perdidas. Só que para ele realizar todos esses processos, primeiro a célula precisa crescer de tamanho para quando ela dividir, ela não for ficando cada vez menor, senão não teria lógica, a quantidade de células sempre teria que ficar aumentando, aumentando, aumentando durante a divisão celular. Existem 2 tipos de divisão celular. A mitose, que é com o objetivo de crescer e repor células perdidas, e a meiose, que vai gerar os gametas. Só que existe uma fase que vai anteceder tanto a mitose quanto a meiose, tá? Que a gente chama isso de intérfase. Ela vai preceder a divisão celular. O núcleo, como eu falei para vocês, como a célula, imagina que ela é desse tamanho, ela vai formar 2 células filha do mesmo tamanho. Então, ela vai precisar crescer para ela poder se dividir. Esse crescimento, ela depende lá da produção de proteínas, tá vendo? Que é uma coisa vai sempre se ligando à outra, fica atrelado uma coisa com a outra. Não existiria uma maneira diferente da gente conseguir, por exemplo, a regeneração de um tecido lesionado, um músculo que lesionou, um ferimento que foi feito, então vai precisar acontecer uma regeneração se não ocorresse tudo isso, tá? Então, o núcleo e o citoplasma, eles estão em intensa atividade metabólica e é nessa fase que lembra que o DNA ali era uma fitinha, ele vai se duplicar em 2 fitinhas. Por que ele precisa se duplicar para formar aí aquele formatinho de X que a gente conhece? Porque depois, na divisão celular, é metade para cada célula, tá? Então, ele precisa ter essa capacidade de se duplicar. Na intérfase, é uma fase bem mais longa do que a divisão celular, né? Do que a mitose propriamente dita. Pode perceber que aqui, se a gente considerar aqui uma célula, né? Deixa eu ver, 20 horas, né? Deixa eu ver aqui, ó. 23 horas? Meu Deus, tô sabendo fazer conta, não. 5, 15, com 9, 24 horas, né? Se for uma célula com 24 horas de vida, 9 horas ela vai gastar na fase G1, que é quando a célula, o núcleo, ele vai se aumentar. 10 horas na fase S, que é quando acontece a duplicação do centríolo, né? Porque vai cada um para orientar, cada um vai para um polo da célula para orientar a formação de fuso e a divisão celular. E 4 horas e meia na G2, que é o início da separação desses centríolos, e aqui os cromossomos já estão duplicados. Na fase S, eles começam a duplicação, né? Através da síntese, aqui a síntese do DNA, e aqui eles já estão duplicados. E aí depois é que começa mesmo a fase de divisão. Quando é mitose, que é uma divisão equitativa, ela vai originar 2 células filhas idênticas da original. Toda célula que realiza mitose vai duplicar os seus cromossomos e realizar a citocinese, que é a divisão propriamente dita, né? Quando ela separa mesmo. E ela é dividida em 5 fases. A gente usava muito essa frase aqui no colegial e eu vou ensinar essa frase para vocês porque ela facilita na hora do estudo, que diz o seguinte: prometeu Ana telefonar. Então, o que é cada uma dessas fases aqui, ó? Depois que ocorreu a fase de intérfase, vai ocorrer a fase do prófase, metáfase, anáfase, telefonar, telófase. Então, na prófase, o que acontece? A formação do fuso cromático, lembra que o centríolo foi um para cada lado? Aqui vai ocorrer a formação de fuso, né? E os cromossomos, eles vão estar bem condensados, na máxima condensação. Porque se eles estivessem lá espalhados, imagina que difícil que seria fazer a divisão celular. Então, eles precisam estar bem condensadinhos. Na metáfase, os cromossomos vão começar a se ligar ao fuso, então eles vão começar a ficar enfileiradinhos. Na anáfase é quando esses cromossomos, lembra que eles estavam duplicados? Vai metade para cada lado, então eles vão se separar, sendo puxados aí pelo fuso. E por último, na telófase é quando acontece a citocinese mesmo.
Para vocês terem uma ideia de como tudo isso, né, a fase de divisão é rápida, ela ocorreu naquela célula que a gente considerou de 24 horas em 30 minutos. Foram 30 minutos para ocorrer a mitose. Então, o processo de divisão é bem rápido, né? Então, na prófase, os cromossomos vão se condensar, o nucleolo vai desaparecer, inicia-se a formação de fuso pelos centríolos. Depois, os centrossomos, são esses centríolos, vão se afastar. Existem livros, né? O livro de vocês utiliza essa definição e tem livros que não aparecem, tá bom? Que é a fase de prometáfase. A prometáfase é quando a carioteca que envolve o núcleo vai desaparecer. Então, esse envelope nuclear ele vai desaparecer e quando tiver formado as duas novas células, né, da divisão celular, ela se forma novamente. A carioteca se forma novamente. Na metáfase, como eu falei, eles vão estar enfileiradinhos. Então, os centríolos vão estar em polos opostos para poder depois fazer essa divisão. Depois vem a anáfase, que é quando os cromossomos, né, essas cromátides irmãs dos cromossomos vão se separar, dividindo para as extremidades opostas. E na telófase começa a surgir novamente a carioteca, né, o envelope nuclear, o nucleolo vai reaparecer e acontece a citocinese, que é a fase final, é a divisão. E o que tem de diferente, né, quando a gente fala de citocinese? Citocinese é essa divisão. Ele pega toda a quantidade, imagina que tem 20 organelas. Ele divide 10 organelas para cada célula. Então, é esse processo aí, ele vai começar na anáfase e vai dividir por igual as duas células, tá? Só que existe uma diferenciação em citocinese animal e vegetal. Na citocinese animal, forma-se um anel contrátil em volta de toda a célula, né, feita de filamento de actina e miosina, e ela vai estrangulando essa célula, né, vai estrangulando pela metade a célula, até que ela se divide completamente, né, originando as duas células filha. Por se iniciar na membrana plasmática, né, que ela é de fora para dentro, a gente chama isso de citocinese centrípeta. Ela é de fora para dentro. Na célula animal, a mitose ela é cêntrica e astral, porque tem a participação dos centríolos e, consequentemente, dos ásteres no processo de divisão. Ela é... O que significa a gente dizer que ela é astral? Ela é mais centralizada, tá? Então, divide tudo bem pelo meio mesmo. Dessa maneira, aqui que está demonstrando, como ela é de fora para dentro, é chamada de centrípeta. Na célula vegetal é diferente, porque imagina, a célula vegetal ela não tem parede celular. Imagina se tivesse que se formar um anel que tivesse a capacidade de estrangular a parede vegetal. É muito esforço que a célula teria que fazer, por conta da rigidez da parede vegetal. Então, como que ela faz, né? Elas, no caso aí das células vegetais, elas não vão possuir centríolos, então o áster ele não se forma. Assim, dizemos que aqui a mitose é anastral e acêntrica, ela não acontece bem no centrinho. E aí, mas mesmo sem os centríolos, elas vão formar o fuso, com várias fibras polares, né? Então, vai formando umas fibras no meio da célula e essas fibras depois vão ser originadas ali, o fragmoplasto. E aí vai conseguir formar uma nova parede celular bem no meio dessa célula para a formação de duas células vegetais. Como ela é feita de dentro para fora, a gente chama esse tipo de citocinese de citocinese centrífuga. Como é que eu vou saber qual que é centrípeta e qual que é centrífuga? Guarda da seguinte maneira. Você já viu uma máquina de lavar funcionando? Com certeza já. Você sabe quando está na função de centrifugar as roupas, que é para secar as roupas? A roupa estava lá no meio do tambor da máquina, não estava? Começa a girar, o que a roupa faz? Vai para as extremidades, porque vai do centro para as extremidades. Cara, nunca mais você vai esquecer dessa explicação. Então, centrífuga é aquilo que vai do centro para as extremidades, tá bom? Então, por isso que na célula vegetal sempre vai acontecer uma citocinese centrífuga, de dentro para fora, porque é impossível conseguir, seria muito esforço conseguir estrangular essa parede vegetal, tá? Existem pontos que não vão se fechar, formando o que a gente conhece como plasmodesmos, onde a célula vai se comunicar com a nova
e a nova parede celular é reforçada pelo depósito de celulose. Então, a parede celular entre uma célula e outra, como elas são justapostas, né, elas conseguem ter essa comunicação graças aos plasmodesmos, tá bom? Então, perceba que tem uma enorme diferença aqui, tá vendo que essa vem de fora para dentro e aqui de dentro para fora? Ele se orientou, na hora que ele terminou a divisão, formou aqui de novo, né, um núcleozinho, acontece a citocinese centrífuga. Bom, e a meiose, né? Qual que é a diferença da meiose? A meiose, ela serve para produzir gametas. Só que no caso da meiose, ela vai ser um tipo de divisão mais longa, porque ela ocorre em duas fases, tá? É complicado eu dizer isso, mas só para vocês entenderem, é como se acontecesse a mitose duas vezes. Por quê? Como ele precisa dividir o material genético pela metade, então numa primeira meiose ele vai realizar a divisão de todo o material citoplasmático e na segunda meiose, ele vai realizar a divisão do material genético, tá? Os espermatozoides nos homens e óvulos nas mulheres, aqui quando ocorre meiose. Uma célula que é diploide, por meio de duas divisões celulares, ela produz 4 células filhas. Lembra que eu falei que na primeira divisão ele vai dividir, vai formar 2 células filhas iguais, e na segunda ele vai dividir ainda pela metade, porque como formou 2, ele ainda vai estar aqui com o material genético por completo, e aí ele precisa dividir novamente para poder formar metade do material genético nessas 4 células filhas. Enquanto a mitose é uma divisão equitativa, a meiose é reducional. O número de cromossomos vai reduzir por conta dessas 2 divisões celulares que ocorrem nas células germinativas, né? Então, nas etapas de meiose 1 e meiose 2. E olha que interessante, na meiose 1 ocorre um processo que aumenta a variabilidade genética que a gente conhece como crossing over. O crossing over, imagina o quê? O material genético, lembra que a fitinha de DNA era uma fitinha só? Que ele tem uma capacidade de se autoduplicar? Quando ele se autoduplica e ele está aos pares, né? O que acontece? Um pedacinho daquele gene, né? Do código genético, ele pode formar um quiasma, né? Uma troquinha aqui. E aí, na hora que ele faz essa troca, a gente chama isso de crossing over, que acontece aqui na meiose 1, tá vendo que aqui ele trocou, tá vendo? Ele tá um azulzinho, um roxinho, ficou um pedacinho do roxinho aqui, um pedacinho do azulzinho aqui. Isso daqui, gente, vai aumentar ainda mais a variabilidade genética. Por isso que você tem características que são parecidas com o seu pai ou com a sua mãe, só que você não é idêntico. Porque vai aumentando essa variabilidade genética e que cada ser vivo é individual, é totalmente diferente, né? É um ser vivo único, por conta disso que acontece durante a formação do gameta, que é a primeira célula, né? E é por isso também que, por exemplo, quando a gente vê casos, são gêmeos idênticos entre aspas, porque apesar de serem gêmeos idênticos, eles vão ter características muito diferentes, porque cada um deles utilizou um gameta, né? Utilizou um espermatozoide diferente. E em cada espermatozoide tinha acontecido um crossing over desse daqui para a formação daquele espermatozoide e assim aumentou a variabilidade genética, tá? Então, na meiose 1, que é um processo que precisa acontecer isso daí, né, que vai acontecer o crossing over, as fases são divididas em 5 subfases. Essas 5 subfases, tem uma outra frase aí para dizer para vocês, para ajudar a decorar, que a gente fala o quê? Linda zebra pastando durante o dia. Por que tem esse nome tão esquisito? Porque são as fases, né? Deixa eu achar aqui onde que tá falando do nome das fases. Exatamente aqui, ó, tá vendo? De leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas, ó, olha o nome. Linda, zebra, pastando, só olha a letra inicial, né? Pastando durante o dia. Então, são essas 5 subfases, né? Então, aqui na prófase 1, percebe que é bem parecido com o que acontece na mitose. O movimento dos centrossomos e formação do fuso, os cromossomos vão se condensar, ocorre o crossing over. O envelope nuclear, então, vai se desintegrar, formando os microtúbulos. Deixa eu falar aqui das 5 subfases, né?
que acontece, deixa eu vir aqui, ó, que é exatamente para a formação dos quiasmas, né, do crossing over. Então, aqui no leptóteno, o filamento de cromatina ainda está muito fino. Aí ele começa a se condensar, se espiralizar. E o início dessa desorganização do núcleo interfásico. Aqui no zigóteno vai acontecer o pareamento, né? Lembra que eles estão sempre aos pares, os cromossomos? Então, aqui ele vai junto com o parzinho dele lá. No paquítemo, acontece a visualização de 4 braços nos cromossomos. Como eles vão ficando bem juntinhos, a gente vê que tem 4 braços nesses cromossomos. Pode ocorrer aí o início do crossing over, que é essa permutação. No diplóteno, acontece o crossing over e a visualização desses quiasmas, né, que são esses braços cruzados, porque como ele vai precisar fazer a troca, ele cruza os bracinhos entre os cromossomos aí para fazer a troca. E na diacinese, acontece a terminalização desses quiasmas, né, os bracinhos que estavam juntinho, quiasma é quando ele fica juntinho. Ele se separa e esses braços cromossomos e afinal da desorganização do núcleo interfásico, tá? Depois que aconteceu tudo isso, né, aqui na prófase 1, aí sim ele vai para a metáfase, onde os centríolos eles vão estar mais aos polos e os cromossomos homólogos começam a se alinhar. Na anáfase 1, os cromossomos vão se separar, puxados aí pelo fuso dos centríolos, e eles começam a se mover em direção aos polos opostos. Na telófase 1, divide, tá? Então, lembra, ele era uma só, dividiu em duas. Quando começa a acontecer a meiose 2, que eu já quero até passar para frente aqui, nosso próximo slide, na meiose 2, não é tão longo, porque já aconteceu o crossing over, não tem mais subfase aqui, né? Então, na meiose 2, ele começa tudo de novo, só que aí para dividir o material genético pela metade, né? Então, aqui começa na prófase 1, vai formar outros... uma coisa interessante, né? Na telófase 1, na citocinese aqui, não dá tempo de ocorrer a intérfase. Lembra que a intérfase é para que ocorra um aumento do volume celular para ele dividir em duas iguais? Como aqui o processo é mais rápido, não dá tempo de ocorrer a intérfase aqui. Ele já começa a prófase direto, que seria a prófase 2. Então, se forma novamente os fusos centríolos, já se forma novamente, já separa lá, cada um para um polo. Na metáfase 2, os cromossomos vão ficar assim, enfileiradinhos, a anáfase separa, e essas cromátides irmãs, e aí, na telófase, vai formar, então, as 4 células filhas aqui, né? E aí, volta a ter a carioteca aqui novamente em volta do núcleo. As 4 células são formadas, cada uma com um conjunto haploide, com metade, né? Então, ela vai ficar apenas com N de material genético, tá bom? Então, na meiose 2 é uma fase mais rápida, né? E que vai precisar correr de maneira mais rápida. Nesse esquema aqui, ele mostra que a intérfase ocorreu apenas aqui, ó, tá vendo? Uma célula era 2N e ela vai ficar 4N, igual que acontece lá na mitose. Aí, quando acontece aqui a meiose 1, que é uma fase mais longa, perceba o tanto que ela é mais longa? Ela é bem mais longa, porque vai acontecer aqui na prófase 1, oh meu Deus, sai pra lá. Na prófase 1 vai acontecer o crossing over. Depois, tá vendo? Tá escrito ali em cima, que quase não tá dando para ver aqui, ó, o crossing over. Depois vai ocorrer a metáfase e a anáfase divisão. Entrou aqui citocinese, já precisa começar a meiose 2. Então, a meiose 2 vai formar as 4 células filhas aqui, tá bom? Então, uma célula germinativa de espermatozoide, por exemplo, ela vai originar 4 espermatozoides diferentes. Se for uma célula de ovogônia, né, que seria para a formação do ovócito, que vai originar o óvulo depois, acontece um processo diferente, porque na formação do óvulo, ele sempre vai formar um corpúsculo polar, e esse corpúsculo polar, ele não tem uma função gamética. Então, uma ovogônia, né, uma célulazinha que seria a célula germinativa, na hora que ela faz a primeira meiose, ela vai formar uma célula maior e outra, um corpúsculozinho pequenininho. Esse corpúsculo não sofre divisão.
E aí, essa célula maior se divide novamente, só que, de novo, ela vai formar outra célula zona maior e outro corpúsculo. Então, no caso, para a formação de ovócito, que depois ele paralisa na fase de prófase, de novo, né, aqui, para depois ele poder ser fecundado e se tornar um óvulo, ele tem formação de 3, tá? De 3 células filhas. É um pouco diferente aí a formação de espermatozoide e de óvulo. Só que a gente não vai falar disso por enquanto, porque o livro de vocês nem trouxe, e isso é só como uma observação. Bom, gente, então aqui tem as diferenças, né, entre mitose e meiose. Para finalizar, pessoal, eu quero fazer um exercício com vocês que está na página 58, que ele diz o seguinte, é um exercício da FUVEST. Um grupo de células do mesmo tecido está em processo de divisão. Algumas fases desse processo está representada aqui. Percebe, gente, o que está acontecendo aqui, ó? Nossa, formação de quiasma. Se teve formação de quiasma, que é quando esses cromossomos se tocam, então o que vai acontecer depois? Crossing over. Que tipo de divisão? A única divisão que ocorre crossing over? Meiose, né? Então, a primeira pergunta dele, que tipo de divisão? Meiose, pois na figura 3 demonstra a ocorrência do crossing over, formação de quiasma. B, a sequência dos números indica a ordem que ocorrem as etapas sucessivas no processo de divisão, né? Então, aqui, ó, tem os númerozinhos. Ele quer saber qual seria a sequência, né, correta. Então, quando a gente fala de... tem como a gente separar. Se a gente estiver falando de meiose 1, seria a sequência 3, 4 e 1, né? Tá vendo? 3, 4 e 1. Porque a primeira que vai acontecer aqui é a formação de quiasma, 3, depois ele se enfileira aqui, tá vendo? Já com os quiasmas, e veio metadinha para cada lado. Perceba que depois, tá vendo que ele ficou com 4 perninhas, aqui depois ele ficou com 2 perninhas? Depois, então, seria a meiose 2, pela sequência 2, enfileirou novamente e dividiu pela metade, no 5, tá? Por último, pessoal, a alternativa C aí, a letra C. Em que etapa está ocorrendo o evento que promove a variabilidade genética? Falei 500 vezes aqui, né? Na etapa 3, que é onde ocorre a formação dos quiasmas, né? Oh, meu Deus. Meu Deus. Cadê a resposta? Aí, na figura 3, onde ocorre o crossing over. Bom, pessoal, eu quero parar então essa aula por aqui. Eu sei que foi bastante coisa, mas eu queria fazer dessa maneira para a gente poder finalizar aí mais um capítulozinho da nossa revisão. Então é isso e até a próxima.